Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, tanto a primeira leitura como o Evangelho, nos apresentam um contexto de perseguição motivado pela inveja. Tanto na primeira leitura, com os judeus, aqui apresentados em Sidraque, Misaque e Abidênago, e tendo também Daniel nesse contexto, como com Jesus. Vamos então ver o contexto para que nós compreendamos bem. Aqui na primeira leitura, retirada da profecia de Daniel, no capítulo 3, já nos apresenta Sidraque, Misaque e Abidênago sendo livres da fornalha. Mas o contexto é o seguinte: se vocês quiserem, depois peguem lá o livro de Daniel, desde o capítulo 2. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele quer que os seus magos, astrólogos, agoureiros e adivinhos lhe expliquem este sonho. Só que o rei capricha, o rei chama estou aqui no capítulo 2, versículo 2, ele manda chamar os magos, astrólogos, agoureiros e adivinhos, e diz assim: como eu sei que vocês vão acabar me enganando, me enrolando, eu quero que vocês me digam o sonho e me deem a interpretação. Quer dizer, ele caprichou, né? Ele não quer apenas a interpretação do sonho, ele quer até que eles digam o que foi que ele sonhou. E coitadinho dos magos, dos agoureiros, dos adivinhos e dos astrólogos, eles dizem no versículo 10: não há homem na terra que possa fazer isso, meu rei. E nenhum rei pediu isso a nenhum dos seus súditos. Nós não vamos conseguir fazer isso. E aí o rei disse: então vocês vão morrer. Condeno vocês à morte, que vocês sejam despedaçados e mortos, porque vocês não fizeram o que eu estou mandando. E a sentença foi dada. Muito bem, nesse meio tempo, quando o chefe da guarda estava prestes a cumprir a sentença, despedaçá-los, iria matá-los dessa maneira crudelíssima, Daniel, judeu, diz ao chefe da guarda: não faça isso. Coitadinhos, eles não têm culpa. Eles não podem fazer isso. Só Deus pode revelar os sonhos. Isto é, só Deus pode revelar o que o homem sonhou e dar a interpretação. Então, Daniel age aqui com misericórdia e ao mesmo tempo ele propaga a fé no verdadeiro Deus. O Deus de Israel, sim, porque ele é verdadeiro, ele é capaz de dizer o que o rei sonhou e dar a interpretação daquele sonho. E vai então, diz: olha, vá dizer ao rei que eu voltarei a ele. E não mate não os magos, os astrólogos, os agoureiros e os adivinhos, porque pedir isso deles é pedir demais. Só um Deus pode conceder isso. Então Daniel foi generoso, foi magnânimo, foi caridoso e foi humilde quando se apresenta diante do rei. Estou aqui no capítulo 2 ainda, no versículo 30, Daniel diz: quanto a mim, não é que eu tenha sabedoria superior a todos os outros, mas isto eu estou revelando por obra de Deus. Então vocês percebem o que? A generosidade de Daniel. Assim, voltando um pouquinho, então Daniel agora corre, quando diz: não mate não, diga ao rei que eu vou. Ele vai para junto de Sidraque, Misaque e Abidênago e diz: vamos rezar, vamos pedir a Deus essa graça, porque o rei está precisando disso. Então vamos pedir a Deus essa graça. E eles rezam, Deus concede. Daniel vai ao rei e diz, versículo 31: tu, rei,
tiveste esta visão, este sonho. E diz: o Senhor sonhou com um grande homem de barro, que tinha as pernas de ferro, a cabeça de ouro, o peito de bronze, e fala da grande visão da estátua de ouro que o rei, com a qual o rei tinha sonhado. E a interpretação é essa, e deu a interpretação. E o rei ficou abismado. Disse: nossa, ele disse o meu sonho, e ele deu, então eu posso acreditar na interpretação. Porque qual era o medo do rei? Se eu disser o meu sonho, qualquer interpretação que derem, eu vou ter que acreditar. Mas se alguém disser o que eu sonhei, aí sim eu acreditarei na interpretação. E foi dito e feito. Ele pegou e disse: você será feito meu governador. E fez de Daniel um governador e chefe dos adivinhos, agoureiros, magos e astrólogos. E aí, meus santos, aqueles homens, os adivinhos, os agoureiros, os astrólogos, que deveriam ser gratos que Daniel lhe salvou a vida, foram tomados de ciúme. E ele é melhor do que nós? E nem caldeu ele é, nem da nossa terra ele é um judeu, e ele vai ser feito nosso chefe. E aí a ciumeira começou, a inveja começou a se insuflar no coração daqueles homens. Inveja semelhante que os fariseus tinham de Jesus, ao ponto de dizerem: se nós deixarmos ele continuar a missão, daqui a pouco todo mundo vai acreditar no que ele está falando. Isso no Evangelho de São João vocês vão encontrar. Então esse ciúme que os fariseus tinham também de Jesus, e por isso queriam a sua morte, e este ciúme que os caldeus começaram a ter de Daniel, Sidraque, Misaque e Abidênago. Ora, mas eles que só fizeram o bem, que receberam como paga a maldade. Isso aqui, meus santos, nos ensina o quê? De que se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos também estar dispostos a fazer o bem, mesmo que nos paguem com o mal. Meus santos, olha, se eu pudesse, eu não vou fazer, mas se eu pudesse, exaustivamente eu repetiria: cristãos, e digo a vocês, dizendo a mim também, cristãos, não nos cansemos de fazer o bem, mesmo que não nos agradeçam. Não nos cansemos de fazer o bem, mesmo que nos paguem com o mal. Não nos cansemos de fazer o bem dessa maneira, porque foi assim que Jesus fez. E se nós queremos ser discípulos dele, nós devemos estar dispostos não apenas a fazer o bem, mas a suportar os males. Não apenas a fazer o bem, mas a ser pagos com a maldade. E aqui, meus santos, não esperem exemplos estratosféricos de você que entrega a sua vida pela salvação de um povo, e aquele povo que lhe vira as costas. Não, eu estou falando em casa, quando você é bom com o seu irmão, e quando você do seu irmão, eu estou falando irmão de sangue mesmo, quando você ajuda o seu irmão, e quando você precisa da ajuda dele, ele lhe vira as costas. Quando você é tão bom com os seus filhos, e quando você precisa dos seus filhos, eles não ajudam você. Quando você é tão generoso com o seu vizinho, quando ele lhe pede uma xícara de açúcar, e você dá uma xícara de açúcar, e aí no outro dia, quando você pede uma xícara de feijão, e ele diz: não tenho, tendo. Aí você diz: da próxima vez também não dou. Não é isso que nosso Senhor nos ensina. Não é esse o exemplo que Ele nos dá. Quando você que chega lá no seu condomínio, e aí você tem aquela pessoa que sempre estaciona naquela vaga, e você se irrita porque aquela vaga é a mais próxima do seu apartamento e fica mais fácil, bem que ele poderia estacionar ali. E aí quando aquele seu vizinho de condomínio lhe pede um favor, você diz: não, ele é sempre antipático comigo, eu sempre peço a ele que ele baixe o som,
e ele liga o som e fica sapateando em cima do meu prédio, e eu não consigo dormir direito. São coisas pequenas, básicas, concretas do nosso dia a dia, porque senão a gente fica esperando situações mirabolantes para ser santo, e nunca é. Porque na nossa vida são coisas comezinhas, pequenas, diárias, cotidianas que acontecem. E que você é chamado a, não porque você é retardado, não porque você é um besta, mas porque você ama Cristo e quer se assemelhar com Ele e quer fazer o bem até quando com o mal você é pago. Você diz: não, eu não deixarei que as pessoas digam como eu devo reagir. Eu quero agir na bondade, porque é assim que o meu Senhor e Mestre, que o meu Deus e Salvador me ensinou e fez. Pois bem, então Daniel fez isso. Explico: salvou da morte os astrólogos, adivinhos, agoureiros e magos. Estes se voltaram contra ele por causa da inveja. Daniel foi feito governador e chefe deles. E o rei, não obstante Daniel ter dito o sonho e interpretado, o rei fez aquele boneco, aquela estátua de ouro. Mesmo assim ele fez e colocou para ser adorado. E todo mundo deveria adorar a estátua com a qual o rei sonhou e mandou confeccionar. E é claro que Daniel, Sidraque, Misaque e Abidênago, que eram judeus, adoradores do Deus verdadeiro, não iriam adorar aquela estátua de ouro. E aí, o povo via. E os chefes do povo também viam que Sidraque, Misaque e Abidênago não adoravam a estátua de ouro. E aí foram fofocar para o rei. O senhor sabia que aqueles a quem o Senhor privilegia tanto, eles não adoram a sua estátua? E aí o rei se esqueceu da bondade de Daniel, Sidraque, Misaque e Abidênago e manda chamá-los. E pergunta: é verdade que vocês não adoram? E eles dizem: é verdade. Nós adoramos ao Deus verdadeiro. Deus verdadeiro que revelou o seu sonho e que deu a interpretação. Nós não iremos fazer. Aí vem uma das partes mais bonitas da leitura de hoje. O rei diz: olhe, se vocês não adorarem a minha estátua, eu vou mandar matar vocês serão queimados vivos. E ele diz: olha, o nosso Deus, Ele pode nos libertar disso, mas mesmo se Ele não libertar, nós não iremos adorar a estátua de ouro do Senhor. Isto é, nós estamos dispostos a morrer, mas a permanecer na fé. Nós estamos dispostos a sofrer, mas permanecer na fé, do que, para não sofrer, abandonarmos a nossa fé. Daniel, capítulo 3, versículo 17. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos. Isto é, nós cremos que o nosso Deus é poderoso para nos libertar, seja da fornalha, seja das vossas mãos. Mas, se Ele não quiser nos libertar, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro a quem mandaste fazer para que nós adorássemos. Se Ele não quiser também nos libertar, Ele sabe qual é o melhor para nós. No caso de Sidraque, Misaque e Abidênago, Deus salvou da morte. Mas no caso de Jesus, não. O que eu quero aqui que vocês compreendam, meus santos. Você vai dizer: ah, padre, mas Deus salvou o seu filho com a ressurreição. Sim, mas ele morreu. Ele passou pela morte. E Sidraque, Misaque e Abidênago, não. Mas com os dois, tanto com um livrando, tanto com o outro
deixando passar pela morte, Deus estava presente. Deus está presente, meus santos, na nossa vida, seja quando Ele nos livra do sofrimento, ou quando Ele nos livra no sofrimento. Mas Ele está sempre conosco, cuidando de nós. E é esta belíssima oração que Sidraque, Misaque e Abdênago faz. Ele diz, olha, eu creio que se Deus quiser me libertar, Ele liberta. Mas se Ele também não quiser me libertar, Ele sabe o que é o melhor. Mas mesmo assim, eu continuarei adorando o Deus verdadeiro. Quem aqui, meu santo, está disposto a fazer uma oração semelhante? Quem aqui está disposto a dizer, olha, eu gostaria muito que Deus me concedesse isto e aquilo, mas se Ele não me conceder, eu continuarei amando de todo o meu coração, com toda a minha inteligência e com todas as minhas forças. Eu gostaria muito que Deus me livrasse deste problema ou daquele outro, mas se está nos planos dEle, que eu passe por esses problemas, que eu passe por esta tribulação, que eu trilhe este caminho, este vale de lágrimas, mesmo assim eu continuarei com Ele, e não permitirei que a tristeza se implante no meu coração, porque eu creio que Ele sabe o que é o melhor para mim, e se isso Ele me permite, é porque é a maneira que Ele tem de melhor me amar. Meus santos, é isso o que a liturgia de hoje quer nos ensinar, que por um lado apresenta esses que foram livres da dor, e por um outro lado apresenta Jesus que foi livre na dor. Peçamos a Deus, iluminados por esta liturgia de hoje, duas graças. A primeira é aquela, fazer o bem, mesmo quando nós somos recompensados com o mal. Fazer o bem, mesmo quando não nos fazem agradecimento algum, porque foi assim que o meu Mestre e Senhor, meu Deus e Salvador, fez. Ele nos fez o bem, e nós muitas vezes lhe pagamos com o mal, com os nossos pecados. Primeira graça, pedir a Deus a graça de fazer o bem. Segunda graça, pedir a Deus a fé, esta fé profunda e verdadeira, que faz nele acreditar e nos seus caminhos perseverar, mesmo quando nós nos sentimos abandonados ou esquecidos, ou parece que nossas preces não são atendidas, mas que o amor no nosso coração nunca diminua e que a fé nunca deixe de brilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.